Você já notou que por mais básico que você imagine que o seu inglês é, você já sabe muitas expressões e as utiliza sem se dar conta disso no seu dia a dia. Mas o fato é que, por um motivo ou por outro, você não está estudando de maneira sistemática, mas você sempre fica ali, né, com aquela pulga atrás da orelha. Poxa, eu poderia aprender inglês. Saiba que é possível sim aprender inglês de uma maneira indireta, de uma maneira que você não pareça estar se esforçando. É aí que entra o English Learning Podcast. E se você gosta de assistir séries, como todo ser humano normal, você deve gostar da Breaking Bad, que é uma série muito rica. E você pode sim aprender muito aqui com as expressões que são utilizadas, porque nós temos o inglês que é utilizado no dia a dia e com o auxílio das imagens, com o auxílio do drama, né, da dramaturgia, você pode sim aprender inglês. Então vamos demonstrar isso ao invés de ficar aqui vendendo peixe, tá bom? Esse peixe já foi vendido. Vamos nessa. You might want to learn how to tail better. Atente bem porque nosso serviço, às vezes, de tradução e legendas em muitos filmes, ele deixa muito a desejar porque ele não compreende que deve ser feita uma interpretação, uma tradução natural. Aqui, o que o Mike fala é: talvez você devesse aprender a seguir alguém melhor, ou você precisa melhorar as suas habilidades de vigilância. Mas vamos quebrar aqui a estrutura. You might want to. Essa estrutura é muito comum no inglês e significa literalmente talvez você queira, mas na prática, frequentemente, ela significa que seja uma sugestão indireta ou um conselho, até mesmo uma crítica suave. Já a palavra tail, aqui está o ponto principal dessa frase. Como verbo, to tail significa seguir alguém discretamente, ou seja, vigiar, perseguir sem ser percebido, que é muito comum para policiais, detetives, que fazem espionagens, né? Então é isso. E better, claro, é melhor, né? Você precisa aprender a ser mais discreto na hora de seguir alguém. If you're planning on making a habit of it. Making a habit of it. Essa é mais óbvia, né? Fazer disso um hábito, transformar isso numa rotina. Can I buy you a drink? Essa aqui é muito sutil, então, caso você queira pagar a cerveja a alguém que tenha como seu idioma primário o inglês, você não pode falar Can I pay you a drink? Ou Can I pay you a beer? Não, isso aí é errado. Porque não é pagar, você fala Can I buy you a drink? Ou posso te comprar uma cerveja? Que no final significa a mesma coisa. E se você falar Can I pay you a beer? Fica estranho, dá para entender? Sim, a comunicação é feita, mas se você quiser falar de uma maneira usual, como se realmente deve falar num país de língua inglesa, o termo correto é Can I buy you a drink? Everything I did out of loyalty to my partner. Você sabe que a nossa tendência é fazer a relação direta com o português. Então você vai dizer assim, out of loyalty, fora da lealdade, então vai estar cometendo um grande erro, porque aqui o out of significa outra coisa. A tradução natural seria tudo que eu fiz por lealdade. Mas vamos quebrar um pouco a estrutura aqui. O everything I did,
tudo que eu fiz. Out of loyalty. Essa é a parte mais importante aqui na frase. A estrutura out of plus mais a emoção e a motivação. Significa mesmo movido por ou por causa de, motivado por. Exemplos parecidos. He acted out of fear. Ele agiu por medo. Outro exemplo. She helped me out of kindness. Ela me ajudou por gentileza. Ou I did it out of love. Eu fiz por amor. Então ficou claro? Se não ficou claro, pergunta aí, ou então manda qualquer coisa, onde é que ficou a dúvida. And then later, of course, purely out of self-defense. Olha mais um exemplo aí que o Walt providenciou. Pronto, só para você fixar. Então é isso, é repetição. Você vai, na próxima vez, ouvir essa expressão e já vai saber exatamente o que é que ela significa, como empregar, porque tivemos aí alguns exemplos e você está assistindo Breaking Bad, não é isso? É. I hope you can appreciate that. Just like I appreciated that. Mais uma palavrinha que tem a sua raiz no latim. Então, a gente consegue, por intuição, entender o que significa, mas é muito bom dar uma pincelada, porque os significados principais do verbo appreciate, ele pode significar apreciar, valorizar, reconhecer o valor de algo ou simplesmente agradecer. E o contexto ele pode mudar bastante a nuance. No caso de agradecer, quando você fala assim, I appreciate your help, agradeço sua ajuda, ou I really appreciate it, eu realmente agradeço. Aí transmite a gratidão sincera, reconhecimento, e é uma maneira mais legal de se utilizar o idioma, né? Agora, no sentido de valorizar, vou dar só um exemplozinho aqui para a gente não ficar muito tempo. No sentido emocional ou intelectual. Um exemplo. She appreciates honesty. Ela valoriza a honestidade. Que tem tudo a ver esse exemplo com esse trechozinho agora que nós acabamos de passar. I appreciate that when you were going to kill me, you were simply following orders. I get that completely. And I harbor no ill will. Não sei se vocês lembram do que acontece depois dessa conversinha aí, né? Aliás, eu não vou nem falar, não vou nem relembrar aqui. Vale a pena assistir de novo. Mas, outra vez, o Walt vem com um grande controle da língua inglesa e utilizando poeticamente essa frase, I harbor no ill will. E aí, o que é que isso significa? Simplesmente, ele disse que ele não guarda nenhum ressentimento, ele não tem mágoa, ele não tem nenhum tipo de hostilidade quanto ao que aconteceu no passado. Ou seja, ele não segura maus sentimentos. Outra expressão que é sinônimo disso aí, você pode falar, eu vou colocar aqui a legenda, né, para você saber como escreve. I hold no grudges. Essa é boa também. There's a load off my mind. Então, como você já pode ter suposto, quando ele fala that's a load off my mind, aqui uma tradução literária, né, para mind, usar mente, né, um peso um peso a menos, né, é um peso fora da minha mente, isso não funciona. Então, qual seria o papel aí do cara que iria adaptar essa legenda? Ele seria, poxa, essa aí já é um peso a menos em minha consciência, que é exatamente o que ele quer dizer com a load of my mind. Então, mais uma vez, evita sempre fazer
traduções literais. So, what's with the piece? Já aqui cabe a gente fazer uma tradução totalmente literal. Ele pergunta, so, what's up with the piece? O que é que há com a peça? Peça significando arma. Em inglês, a mesma coisa. Piece também é uma arma, um revólver, ou algo que o Walter está carregando ali na cintura. Right hip inside your waistband? Eu parei o vídeo aqui só para marcar mais uma para o vocabulário. Waistband é a linha de cintura. Waist é a cintura, mas band, de novo, band não, isoladamente, não significa linha, né? Significa o que? Significa a banda da cintura, a parte da cintura. Mas, no nosso português, waistband fica muito mais bem adaptada à linha de cintura. I noticed it the other day at the lab. Now, you wear it if it makes you feel better, but if push comes to shove, it's not going to help. Tá aí uma frase ou uma expressão que muito raramente você vai ter numa aula de inglês. Por quê? Porque vai ser muito difícil encontrar um contexto, uma situação que o professor ou a professora encaixe. Então, o que é que significa quando alguém fala if push comes to shove? Significa se chegar ao extremo, se for realmente necessário, se a situação apertar. Então, o que é que ele quer dizer? Aquela forma que o Walt está segurando ali a arma dele é inútil se ele realmente precisar utilizá-la. Mike, do I have to come right out and say this? Do I have to come right out and say this? That you have to press the like button? That you have to subscribe? Yes, I do. Então, por favor, aperta o botão de like, aperta o botão, se inscreve no canal e o vídeo termina por aqui. E eu não vou explicar por que é que termina, o que é que significa essa última frase aí, porque eu sei que você já entendeu. Até o próximo vídeo e muito obrigado pela sua audiência.